Boa noite, turma do Contexto, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão me vendo e ouvindo bem, né, meninas? Hoje é o nosso último encontro, tá bom? No nosso curso de Libras no Contexto, né? No contexto bíblico. Então, eu vou estar passando para vocês aqui, para findar o curso, questões aqui técnicas, tá? Da tradução, interpretação, a questão da acessibilidade, né? Para você conseguir aí trazer dentro para a sua igreja, né? Para você conseguir trabalhar ali e desenvolver ali o melhor, tá bom? Então, a gente sabe que na pandemia, né? As pessoas teve que aprender a editar vídeo, né? Muita coisa mudou, né? A gente teve que aprender a mexer. Então, eu vou passar para vocês o quê? Algumas dicas de edição de vídeo, aplicativos, tá? E também técnicas, né? Que vocês podem colocar na igreja também. Porque a gente sabe o quê? Que a igreja, as pessoas que estão ali, que preparam o culto, eles não são obrigados a saber sobre essas questões técnicas, né? É dever de quem? Meu e seu, dá toque pro pessoal da igreja que cuida, né? Ó, fala aqui, ó. Irmão, ó, essa janela tá pequena. Ó, aumenta mais um pouquinho. Faz assim. O surdo não vai entender, o surdo não vai enxergar. Então, é o dever nosso de instruir eles, tá? Então, aqui, ó. Primeira coisa, quando você vai gravar lá na sua igreja. Olha lá, ó. Quanto ao lugar ali que você vai gravar, o local que você vai fazer a interpretação ali dentro da igreja, né? Olha lá, o local onde será gravada a imagem do intérprete de Libra deve ser o quê? Tem que ter um espaço suficiente para você, né? Tem que ter um espaço suficiente para o intérprete, para que não fique colado mesmo por fundo, né? Evitando assim o aparecimento de sombras, tá? De sombras. Então, a gente fala na questão da iluminação mesmo, né? Lembra que quando a gente fala sobre espaço para sinalizar que eu vou criar cenário? Eu preciso de espaço, né? Então, se você tá no espaço apertado, colado, dependendo da forma que é a sua igreja, onde eu vou te colocar ali, vê certinho o local onde você vai estar, juntamente, né, que eu falo com os irmãos que vai te ajudar, porque você precisa de ajuda. Não dá conta de fazer sozinho, não. Levanta a gente para ajudar, porque não é fácil. É cansativo mentalmente. Nossa, só Deus. Então, o que a gente tem que buscar? É levantar pessoas para ajudar a gente nessa missão, né? Então, porque sozinho, só Jesus. Então, você tem que trazer o quê? Uma iluminação boa. Oi? Uma iluminação boa, né? Aqui, ó, iluminação suficiente e adequada para que a câmera, né, o vídeo ali possa captar, né, com o quê? Com qualidade. O intérprete e o fundo, né? A câmera de vídeo apoiada ou fixada sobre o quê? O tripé. Tem que ter um tripé ali fixo, né? Marcação no solo, né, para delimitar o espaço e movimento do intérprete. O que seria isso? É bom você fazer uma marcação ali no chão para você não... Às vezes a gente se empolga, a gente sai aqui, né? Então você tem que ter o controle do seu espaço para não ficar nada saindo fora ali, né? Principalmente se está sendo gravado. Senão come mão para fora e não vê quem está assistindo, né? E o legal também, não sei se vocês já ouviram falar do chroma key. Já ouviram falar? Que é aquele pano verde que você coloca atrás de você no espaço, porque ele te ajuda, ele faz você mudar o fundo. Então, se você tem uma boa iluminação e usa o chroma key, aí você tem uma luz na sua frente. Ó,
tá? É iluminação. Ah, exemplo, na sua igreja não tem o tripé, mas você tem que ter um lugar fixo ali, né? Uma parede onde fica firme, né? Para não ficar na hora, para não atrapalhar mesmo, né? Então você vai se ajeitar. Então aquilo que eu falei para vocês também do solo ali, você faz a marcação, né? Por quê? Aquilo que eu falei para você não sair andando, né? E vai e não fica bom. Então você marca com uma fita mesmo ali o espaço onde você vai ficar, né? E lembrando que quando você... Ah, a Erika abriu a boca. Olha, até isso a gente... Então, lembra que eu falei para vocês que vocês têm que se organizar em questão de levantar pessoas, por quê? O que você tem que falar ali, fazer? Levantar pessoas, nem que seja uma, duas, né? Quanto mais melhor, mas pelo menos duas ali. O que acontece? Você precisa saber a programação da sua igreja. Quantos louvores é tocado? A palavra. Pra gente revezar, né? Ah, você fica com os louvor. Ah, você fica com a palavra. Ah, mas tudo é troca, né? Ah, essa semana você fica com a palavra, a outra fica com o louvor. E assim, gente, é um ajudando o outro, né? Porque pensa uma pessoa ficar o culto inteiro. Poxa vida, né? Só Deus. Então, a gente precisa de ajuda. Então, vocês têm que fazer projetos voluntários na igreja para ver se o povo interessa em aprender, né? Para ajudar. Porque às vezes se você não puder ir, estiver doente, o que vai acontecer? Não vai? Não tem? Tá? Então, vocês têm que... Por isso que eu sempre gosto de trabalhar com projetos voluntários, né? Para trazer aí, despertar interesse, né, nas pessoas, para eles ajudarem mesmo. Então aqui, esse pano verde você compra em loja de tecido. Eu faço os meus vídeos, que eu participo de um coral virtual. Então o que acontece? Eu uso esse fundo verde e essa edição vai lá para Londres, que é onde o editor lá, que é o irmão do coral, que mexe com a edição do coral, tem que ser no fundo verde para ele mudar o fundo. Aí ele põe mar, põe tudo, sabe? Então esse fundo verde não é caro não, você compra por metro em loja de tecido. E a gente que trabalha com libras é legal. O nome tem algum nome específico? Eu vou mandar lá no grupo e vou mandar a cor dele, tá? Para vocês. Eu uso ele aqui, comprei na cidade e não é caro não. Aí compram, né? E pendura assim na sua parede e faz. Questão da roupa, né? A gente sempre fala do padrão, né? Do preto, né? Tem gente que discorda. Ah, a pessoa que é escura, ela deveria usar um branco. A pessoa que é clara deveria usar um preto. Mas acabou ficando o padrão preto, né? Para tanto faz se é pele clara ou pele escura, né? Então é importante a gente... Tem gente que fala, não tem problema, aí faz de cada um. Eu particularmente tenho a pele mais escura, mas gosto de usar o preto. Mas tem gente que fala que é bom usar o branco, mas eu gosto de manter o padrão mesmo, que já é o preto, né? Que já fica aquele olhar para libras, né? Outra coisa também, gente, quando vocês começarem né, interpretar ali, fazer, é sempre bom chegar um pouquinho antes, né, no culto, para você ver a iluminação, para ver se você faz o teste, né, o foco da câmera, né, porque tem câmera que foca e desfoca, foca e desfoca. Você precisa o quê? Trocar, e não dá para fazer em cima da hora, né? Então você tem que ficar atento, chegar antes de deixar tudo alinhadinho ali, né? Isso aí, para não tirar a atenção do surdo. Então aqui, iluminação adequada, né? Para evitar o aparecimento de sombras, né? Então, resumindo, você precisa de uma iluminação boa, né? Mas assim, questão da iluminação, o que você tem que fazer? Uma luz na sua frente forte, né?
uma na sua frente e 2 de lateral. Não vai ter sombra. A iluminação vai ficar perfeita. 2, uma em cada lateral e uma na sua frente. Não vai ter sombra, tá? Aí você fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Assim, ó. Olha lá. É isso aí, ó. Aí você fala, eu não tenho dinheiro. Você pega aí um abajur, sabe? Vai se adaptando. Isso eu falo quando você vai fazer na sua casa. Mas lá fora você pode pegar um tripé e pôr iluminação ou ver mesmo se tem na igreja. Às vezes tem, né? Para dar um suporte ali. Enfim, a gente vai se ajeitando, né? Então é para começar mesmo, né? A lâmpada que você comprar tem que ser uma lâmpada boa, né? Uma lâmpada bem clara assim, né? Então a gente tem que saber, né? Porque tudo caro não dá certo, né? Então aqui, ó, com relação ao recorte da imagem do intérprete de Libras. Gente, a janela tem que ser a metade da altura do seu televisor. Então aqui, ó, a altura da janela deve ser, no mínimo, metade da altura da tela do seu televisor. A largura da janela deve ocupar, no mínimo, a 4ª parte da largura da tela do televisor. Sempre que possível, o recorte deve estar localizado de modo que não encoberta, né? Não cobre ali pela tarja, né? Porque põe legendas, não põe? Legendas? Quando é gravado, tem legendas, tem QR Code na questão do dízimos, né? Tem tudo isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que orientar. O pessoal da igreja tem obrigação? Não tem. Você que precisa ajudar ali, orientar, né? Se você colocar eu desse lado, vai me tampar, o senhor não vai ver. Então, você precisa falar, né? Alinhar ali. E quando você tiver um deslocamento aqui, ó, quando houver necessidade de deslocamento do recorte na tela do televisor, deve haver continuidade na imagem da janela. Por quê? Quando é gravado, né, gente, tem a tarjinha lá embaixo, né, que vem legendado. E aqui também fica o quê? Às vezes, né, dependendo do lugar, tem o QR Code, né? Então é isso. Quanto aos requisitos para a interpretação e visualização da Libras, a norma orienta o quê? O que orienta? A veste, a pele, o cabelo do intérprete devem ser o quê? Contraste entre si e entre o fundo. Então, aqui eles falam que deve ser evitado fundos e vestimenta de tons próximo à pele do intérprete. Isso são que eles falam, né? Se a pessoa é muito branca, o fundo tem que ser escuro e a blusa também. Se a pessoa tem a pele mais escura, a blusa clara e o fundo claro, né? Então, eles falam desse olhar também. Na transmissão de telejornais e outros programas, o intérprete de Libras em cena devem ser tomadas medidas para uma boa visualização da Libras. Então aqui, no recorte mesmo, né? Aumentar. Por quê? Para ele enxergar. Porque se deixar ele aqui num quadradinho de nada, pelo amor de Deus, né, gente? Então, tudo isso a gente tem que ter o olhar para ajudar ali, para ter um visual bem legal, né? Então aqui, ó, no recorte não deve ser incluída ou sobreposta qualquer outra imagem. O que seria? Eu não posso o quê? Colocar a janela do intérprete aqui um monte de imagem. Não dá, né? É que nem eu falo para vocês. Eu participo desse coral virtual, né?
Tem uma irmã lá no coral virtual que a irmã principal, ela mandou mensagem lá falando porque ela estava fazendo gestos. Só que estava tirando o foco do intérprete. Mas quando ela estava cantando, ela estava toda assim, ó, e levantando as mãos e ficando assim, né, adoração. E não dá. Então, isso tudo é questão a gente tem que fazer o quê? Você tem que orientar. Porque a pessoa não sabe, né? Hã? Eu lembro que eu vi isso aí. Aí eu falei assim, acho que isso aí tá errado. Eu não entendi muito bem, mas eu sem perceber, eu falei assim, se eu estar me chamando a minha atenção, de ver ela mexendo com as mãos, adorando a Deus, falando, eu cantando e adorando, né? Eu acreditei, eu falei assim, eu acho que o surdo também vai ter a mesma sensação que eu. Até ia comentar isso mesmo com você, que eu vi lá no coral, a moça adorando. Você viu? Vi. E a mão dela ficava aqui, ó, ela jogava a mão pra frente, a mão dela ficava enorme, sabe? Fazendo assim. Gente, é visual. Aí a pessoa, porque o surdo ele vai olhar tudo que chama atenção. Em vez de ele olhar para a intérprete, ele vai ficar olhando para ela, mas ela não está fazendo libras, ela está fazendo gestos aleatórios ali que não tem sentido, não é nada embasado no que está dizendo a canção. Então, o que que acontece? O que que a gente tem que fazer? Aí eu vi isso, eu fui lá, chamei a principal lá do coral, né, das irmãs lá e dos irmãos, falei para ela, ó, irmã Esther, circulei a irmã lá em cima, falei, então, ela tá fazendo gestos. Para o surdo, não dá. Porque como a gente está trabalhando com campo visual, ele vai olhar para ela e vai olhar para baixo. E ela que tá lá em cima, ficar mexendo a mão ainda e o intérprete aqui embaixo. Aí ela, irmã, me perdoa, eu vou conversar com os irmãos, vou mandar lá no grupo, avisar para eles não fazerem mais isso. Mas é porque eles, né, se empolgam ali, né, mas eu vou falar para eles, segura a mão, irmão. Por quê? Justamente para não tirar o foco do intérprete, né? Porque o surdo vai olhar e ele vai perder a mensagem se ele ficar olhando para ela, porque ela não tá fazendo nada, né? Isso aí. Então aqui, pessoal, continuando, ó. A recomendação da norma do ABNT, que é uma lei, né? De 2005, ela estabelece que o tamanho da janela do intérprete deve ser, no mínimo, a metade da altura e 1/4 da largura do televisor. Então, assim, depende muito da igreja, né? Mas, sabe como tem gente que faz? Coloca a igreja a metade aqui e a outra metade o intérprete. Tem lugar que põe. Aqui a igreja e aqui o intérprete. E até o corpo todo. É legal, né? Trabalha com acessibilidade, traz a inclusão mesmo. Isso é top. Parabéns pelo pastor, né? Que apoia, né? Diferenciado, né? Então, eu acho que se você... depois eu vou dar uma olhada na internet, se eu encontrar, eu vou mandar para vocês exatamente o que eu estou falando. Aqui o culto, aqui o intérprete, inteirinho. Separado aqui, ó, 2 janelas. Muito legal, né? Só que depende muito das lideranças, dos pastores que estão à frente, né? Pensar aí nos surdos. Então aqui, este é apenas um dos pontos para uma boa visualização, né? Dos sinais, entendimento do conteúdo e, por fim, o acesso à informação deve ficar o quê? Preferencialmente, né, no canto direito da tela, né? Tem gente que às vezes faz live e o intérprete fica tão pequeno que parece uma formiga. Você tem que ficar atento, né, poxa? Tem que ficar o quê? No canto direito da tela.
E o tamanho, a largura ali, né? Mas não aqui, igual formiguinha aqui. Poxa vida, não dá. Então a gente tem que estar sempre alertando e atentando, né? Para ficar algo, para realmente valer a pena, né? Então vou passar aqui para vocês, meninas, alguns versículos, tá? Vai lá, estão com Bíblia aí? Abre lá o livro de 3 João 1:11. Quem encontrar, diga amém. Pode ler. Meninas, eu só vou pegar uma água ali e já volto, rapidinho, enquanto vocês procuram aí. Viu? Aí ela não comeu nada, né? Oi? E ela não comeu nada, né? Acordar. Vamos lá, meninas? Achou? Achou, Érica? Achei. A Rose achou também? Então vai, pode ler. Bem, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. A Rose chegou. 3 João, capítulo 1, do versículo 11.
Érica, vai pensando aí como que você iria traduzir, tá? Quanto a Rose procura. Traduzir não, né? No caso é a interpretação, né? Primeira João 4, 14. 1:11. Terceira. Terceiro. Ah, tá. 1:11. 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. E aí? Eu quero que vocês pensem como que vocês vão trazer na mão de vocês. Tá? Quero que vocês pensem aí. Aí, a hora que vocês falar ok, vocês vão explicar aqui os sinais que vocês vão usar. Pode estar escrevendo aqui, passando por... Tá? A hora que vocês falar ok, tá, meninas? Só tem vocês duas hoje. É vocês façam, tá? Lembra que eu tenho que organizar espaço, né? Lembra qual estratégia você vai usar. Lembra que a gente tem várias estratégias, tá, meninas? Testemunho, como que é? Você lembra, Érica? Mãos em T. Ah, eu fazendo assim, não é alternado. É pra lá, né? Ao mesmo tempo, testemunho, testemunhar. Quer fazer primeiro, é? Eu acho que eu faria assim, ó. Peraí, Érica, fala os sinais que você vai usar. Tá. Eu não sei se aqui caberia existir, mas vou fazer como tem, ó. Tem duas coisas que são diferentes. Ali, o mal, e aqui, o bem. Esse, copiar não. Esse não conhece Deus. Esse conhece. Intimidade. E aí? Ficou claro? Olha aí, estratégia. Tá vendo? Gostei. Ficou bem claro, Gostei. bem resumido e objetivo. Olha que top. Sabe o que é legal, meninas? Sim. A gente tem várias formas, né? A gente fica muito preso e fala, nossa, meu Deus, mas aí,
Você não saiu do contexto, né? Você foi ali claro, objetivo e enxugou. Super válido, isso aí. Agora, Rose. Mostra os sinais que vai usar. Vou usar testemunho. Vou assim, pessoas, vive, palavra, bom testemunho. Pessoas vivem a palavra, bom testemunho. Tem, né? Ter, né? Mas, né? Pessoa fazer o mal, não ter Deus. Tá. Deu para entender, Érica? Então, vai. É isso aí, meninas. Então, vocês viram, a gente tem várias formas aí de trazer, né? O importante é não sair do contexto. Então, aqui, como que é o livro de 3 João, capítulo 1, versículo 11? Como que é? Livro de João. 3 João. 1º, capítulo 1, versículo 11. Isso, então, 3 João, né, do capítulo 1, do versículo 11. Aqui, quem faz o bem mostra que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Então, a pessoa que faz o mal, o que ela faz? Ela prejudica, ela desobedece, né? Então, se você for olhar aqui com esse olhar, então o que eu posso trazer? Pessoa que obedece, eu já ponho direcionado. Ela tem empatia. Essa eu aponto. Deus conhecer. Agora, aquela que não obedece, não obedece, que prejudica. Então, ela, Deus, não conhecer. Então, pessoa que tem empatia, essa é o quê? Filho de Deus, né? Filho de Deus também eu posso fazer. Agora, a pessoa que desobedece, prejudica as pessoas, essa não conhece a Deus. E expressão, né? Esse aqui, é filho. Essa... No lugar do vive que eu coloquei aqui, pode até colocar obedecer. E fica mais, né? Sim. Pessoa, obedece. Sim. Palavra, né? Porque aqui... Porque, resumindo, aquele que faz o bem... Bom testemunho ter. Isso mesmo. Por quê? É obediente, o que diz a palavra do Senhor, porque nós somos a Bíblia que o povo lê, né? Então, bom testemunho. Então, aí você pode usar bom testemunho, vida, né? Tem vários sinais que a gente pode trazer. Mas é isso que eu quero que vocês tenham um olhar. As adaptações, né? Que eu vou trazer na minha mão. E vocês estão pensando, cada uma de forma diferente, mas não saiu do contexto. É isso que eu quero, tá? Vocês vai lá no livro de Judas, que a gente já vai finalizar, tá? Vai lá, Judas 1, versículo 20. Judas. Isso, Judas, capítulo 1, do versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Você achou? Achou, Érica? Tá.
Tá da mesma forma ou qualquer coisa diferente? Então, Pode ler. edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Tá igual a minha. Tá igual a tradução da minha. Porque o da Rose é Almeida, né? Isso aí. Então vai, meninas. Como que vocês vão trazer na mão de vocês? Quero que vocês pensem. Na hora que tiver ok, só sinalizar, tá? Só que tem um detalhe aí, que eu não vou falar o que é, mas eu quero ver o que vocês vão fazer. Vai lá, a hora que vocês estiver ok, vocês fazem. Lembra que tem estratégias. Eu sempre gosto de falar das estratégias porque elas ajudam muito. Edificar. Ah, não, isso aqui é purificar, né? Isso. Aqui. Isso aí é purificação. Edificar, esqueci. Então, quando eu falo de edificação, o que vocês pensam aí? Lembra que a gente tem que trazer sinônimos, lembra que a gente fazer adaptações. É isso que eu quero que vocês pensem. É purificar no lugar de edificar? Seria esse? Purificar, sabe? Hã? Sabe, ficar firme, ser forte. Também. Mas Edificar, eu colocaria purificar. tá. Também. Purificação. Vai lá. Tem que edificar? Então, aí no caso, não fica errado também colocar, né, a purificação. Também firme, também não fica errado, mas eu vou trazer o outro que traz mais clareza ainda. Mas é isso que eu quero que vocês pensem. Mas não tá errado. Sim. Pode sim. Gente, é aquilo. Não saindo do contexto, vai embora. Leu a mensagem, pensou, transferiu para as mãos. Eu acho que eu faria. Na minha cabeça, uma hora dessa, nem o tipo, nem o teco tá funcionando. Mas eu acho que eu faria alguma coisa assim. Ah lá, vamos ver, Rose, o que ela vai fazer. Ui, eu esqueci de falar. Tá, só marcar aqui, peraí. Sim. Eu acho que eu faria fé. Então, firme, forte, orando no Espírito Santo. E aí? Ficou legal? Deu para entender? Ficou em cima da mensagem? O olhar da Rose? Porque é bom a gente ter essa troca. Faz de novo.
Tá, eu consegui, eu vou dar voz na versão português. Faz de novo. Vai. Ó, fé precisa ter. Então, tem que estar firme, forte, né? Em oração, orando no Espírito Santo. É assim que a gente ia passar a mensagem em português. Tá? Deu para entender, sim. Qual os sinais que a Rose ia trazer dentro dessa mensagem? Eu enxuguei bastante. Tem problema. Eu pus assim, ó. Viver. Viver junto Deus. Viver não, tá meio... Peraí. Peraí. Viver santidade purificando-se na fé. Sim. Ter intimidade junto Deus. Sim, também dá para entender. Intimidade, né? Entendeu? O que seria? Sim, deu para entender, sim. Intimidade é o quê? Como que eu tenho intimidade com Deus? Orando, né? Então, intimidade com Deus, aí você pode até acrescentar, né? Em oração, isso mesmo. Tá vendo, meninas? É isso que eu quero, ó. Mensagem foi mandada. Não tá errado, tá? Das duas formas. É isso, é esse olhar que eu quero que você tenha. Não fica com medo ou pesar, né? Vai embora. Entendeu? Produziu. O detalhe que eu falei para vocês dentro desse livro, qual é o sinal do livro de Judas? Judas, capítulo 1, do versículo 20. Hã? Qual o livro de Judas? Judas, capítulo 1, do versículo 20. Judas, eu tô em dúvida, eu não sei. Esse Judas aqui na testa, o que são dois Judas? Isso mesmo, são dois Judas. Cuidado, né? É isso que eu falei. Tem São surdos, dois. tem surdos que tá lá. Pegando dinheiro, parece que é no bolso aqui, não sei se é aqui no bolso. Não. Ou duas caras, ou beijo, alguma coisa assim. É isso mesmo. Então, exatamente, são gente, são dois Judas. A pessoa que você faz o Judas, o que traiu Jesus não é esse, desse versículo. Se o surdo entende, ele vai falar, não. Quem é o Judas que traiu Jesus? Ó, é o J beijo. Beijo. Isso. J beijo. Esse é o que traiu. Judas, né? Iscariote lá, né? Agora, o outro Judas, que é o Judas que a gente fala que é, né, o bonzinho lá pra frente com o apóstolo Paulo, né? É o J na testa, tá? Então, esse versículo é esse Judas, tá? Ah, ele traiu Jesus e ficou? Não, a gente sabe. Ele teve encontro com Paulo, né? Mas é bom você lembrar dessa diferença, tá? Então, é J aqui, ó. Capítulo 1, do versículo 20, tá?
Então vamos lá. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então esse texto quer dizer o quê? Na questão de crescimento, né? Quando a Bíblia fala de edificação, é de você conhecer, de você desenvolver mais ainda. Então, o que eu vou fazer? Vocês, porque é o público, né? Falando para vocês, um público. Vocês, ó, desenvolvam. Como? Na fé. Na fé. Tá, e você fala, mas e o Santíssima? Eu omiti, é a minha estratégia. Eu posso omitir ou não, tá? Então, ó, vocês, ó, desenvolvam na fé. Como? No Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Só. Tá? Orando nos dá o quê? Constantemente, sempre, né? Ó, intensidade de oração, ó, né? Ou... Então é isso, tá bom, meninas? Vocês entenderam? Santidade. Você fez Espírito Santo aqui, santidade? Sim, Espírito Santo, né? E santidade também. Isso. Mas aqui no caso eu acabei omitindo. Na Santíssima, eu omiti, já fui direto, orando no Espírito Santo, tá? Meninas, para fechar aqui, vai lá no livro. Qual é o livro que fecha a Bíblia? É o que nós vamos fazer para finalizar nosso curso. Tá, Apocalipse. Vai lá. Aonde? 22:15. 22:15. Encontrar, pode ler. É um dos mais difíceis, né? Para interpretar, só Deus, né? É muito Fora difícil. ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, todos os que amam e praticam a mentira. Fica de fora quem? Primeiro? É 21:15? Não, 22:15 é. Os cães. É esse? Não, né? Então é isso. Eu quero que vocês pensem aí. Como vocês vão fazer para fechar agora? Para fechar com chave de ouro o nosso curso. Então, assim, ó, ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e forte, hein? os homicidas, e os idólatras, e quaisquer que ama e comete mentira. Forte, né? Sim, E aí, muito meninas? forte. Esse é para fechar. Vou construir Esse aqui, acho né? que a única coisa que eu saberia fazer era o Apocalipse. E olha lá se tiver certo ainda. Gente, é o livro mais difícil mesmo, né? Não é fácil mesmo. Por isso que, se você for ver bem, é puxado. Por isso que quando a gente vê, às vezes, os memes lá, o pessoal falando, nossa, o pastor vai pregar Apocalipse, misericórdia, me ajuda. Porque é puxado. É que, assim, na verdade, eu não saberia nenhum sinal que eu poderia colocar aqui. O que eu consegui entender um pouco é que fora, se eu fosse fazer alguma coisa, eu colocaria aqui fora no céu. No céu não vai entrar. Mas aí eu não sei como é que eu colocaria nenhuma dessas pessoas aqui. Então, mas eu quero que vocês pensem que se parasse na mão de vocês, o que ia sair? Alguma coisa tem que sair. Vê aí e vai pensando.
pratica. Como que é pratica? Praticar. Pratica. É faz. Hã? Praticar ou faz? Fazer. Ah, é fazer, tá certo. Praticar. Praticar, fazer. Não tá legal. Praticar. Essa é puxadinha mesmo. Essa é puxadinha mesmo. Pra fechar mesmo. É puxado. Você já tem já? Alguma coisa aí? É, ó, compartilha aí, ó, conhecimento. Ó, eu pus aqui, ó. Primeiro eu comecei com uma pergunta. Eu pus aqui. Só que o final que tá queimando a minha cabeça. É aqui, ó. Qual pessoas salvação não ter? Aí eu tenho que Começou bem, começou bem. Começou bem. Não, só que tá queimando a minha cabeça aqui. Lembra das estratégias? Lembra que a gente pode usar também listagem de boia? Tem vários recursos aí, meninas. Então, eu tentei isso. Mas peraí. Qual pessoas salvação não ter? Aí em cima da mensagem. Pessoas, mas não pode repetir pessoas de novo, né? Sabe não por fica quê? legal. Sabe por quê? Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aqui, eu falo nas versões que tem. Ó, aqui tá falando, vão ficar de fora os cães. Já na outra versão fala aqui, vão ficar de fora as pessoas que cometem pecados nojentos. Olha aí, outra versão. Então, por isso que é bom, às vezes, a gente olhar, né? Algumas versões para ajudar ali na estratégia. Então, aqui ficam de fora os cães. Aqui já fala... Aqui é mentira, né? Sim, mentira. Aí só o que tá me pegando, por exemplo, eu vou listar boia, mas só que, tipo assim, eu vou ter que repetir pessoas de novo. E eu não tô conseguindo... Então, no caso, como você já falou que vão ficar de fora, você já falou que vão ficar de fora pessoas, aí você vai listar o tipo de pessoas que vão ficar de fora. Não precisa ficar pondo pessoa. É igual eu falei pra vocês, eu fiz Jesus, ficar toda hora, Jesus. Eu já posso ir mentirosas. Então, aí você marcou pessoas, vão ficar de fora. Aí vai trazendo. Que pessoas são essas? Aí. Mentirosas, né? Mas pratica, quer fazer, né? Pratica pecado. Ofende, né? Alguma coisa assim, né? E rouba, né? Rouba, ladrões. E aí, pronto, acabou. Então, dá pra entender, né? Você enxugou, mas deu pra entender os tipos de pessoas, né? Isso mesmo, também não fica errado. Meu celular vai desligar! Eu acho que eu faria alguma coisa assim. No céu, pessoa, fora. Ela que mal, mente, rouba, o resto não sei. Faz de novo. Sim, também ficou, claro, deu para entender.
A Rose saiu, só ficou eu e tu. Acho que o celular dela descarregou. Então, eu vou só esperar um pouquinho para ver se ela consegue entrar. Tá. Então eu já passo para fechar aqui por causa do horário. Já vai desligando. Hã? Já vai acabar o tempo mesmo. Então eu vou passar aqui por causa do horário, né? Então tem as versões, né, que eu falei para vocês. Pesquise. Olha lá, tem várias traduções. E aonde você vão trazer? Então, eu não vou em base dos cães, tá? Então vai lá, livro de Apocalipse 22:15. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Aí no caso eu vou usar outra tradução, que é os que cometem pecados nojentos. Então, que seria essas pessoas que cometem pecados nojentos? Eu posso trazer o sinal de impuro ou o sinal de ímpio, tá? Esse é puro. Impuro, tá? Esse é o sinal de impuro. Impuro. Então, no caso eu vou usar essa tradução. Essa tradução ficou mais fácil, mais clara aqui para entender do que fora fica os cães. Aí vem na outra tradução, vai pesquisando. Então, o que eu posso fazer? Aqui, ó. O que é isso? Um grupo. Também. Não fica claro? Ó. Aí eu venho o quê? Listando. O que é isso aqui? Eu não coloquei feiticeiros. Eu não conheço sinal de feitiçaria, mas coloquei macumbeiros. Tá? Roda aqui e fecha. Tá? Então eu coloquei esse sinal. Então eu estou listando boia. Lembra que eu falei para vocês que ajuda muito na estratégia? Eu coloquei o quê? Esse grupinho aqui vai ficar de fora, né? Esse grupo não vai entrar. E aí eu faço grupo, ou sinal de grupo, ou grupo, né? Pessoas, pecado, ímpios, né? Aí eu venho listando macumbeiros, imoralidade sexual, pessoas que matam, assassinos, mata vários, pessoas idólatras, né? Então eu venho trazendo, eu venho listando boia em cima, é bem forte essa passagem mesmo. Então esse grupo, pessoas, pecado, ímpios, eles, que são macumbeiros, que praticam imoralidade sexual. Terceiro, que pessoas que matam, idólatras, esses que esse grupo que mente e ama a mentira, esse grupo ficará de fora. É forte, né? Então, para fechar, esse grupo, Fora. Aquela força na expressão. Fala claramente fora, de jeito nenhum. A sua expressão vai dizer tudo, Tá? Certo. Então, é isso. Qual que é o sinal de Apocalipse? Isso, Apocalipse, né? Capítulo 22, do versículo 15, né? Então ficarão de fora, vou falar de novo, ficarão de fora quem? Ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem, né, imoralidade sexuais, assassinos, idólatras e todos que amam e praticam o quê? A mentira. Então, de novo, esse grupinho aqui, ou esse grupo, eu prefiro usar esse porque eu já aponto aqui, deixo a base. Esse aqui,
de pessoas que pecado, pecado, pecado. Ai, passou, voltou. Esse grupo de pessoas, pecado, 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 impuros, né? Eles fazem o quê? Praticam o quê? Cadê? Resumiu, tá? Ou posso trazer aqui também. Ficou claro? Ótimo. Maravilha. Então, ó, muito, muito obrigada, tá? Vou finalizar. Vou mandar para vocês a provinha no particular, tá bom? Que é um versículo. Que vocês vão fazer a tradução, tá bom, meninas? Eu falo tradução porque vocês vão ter o tempo aí, tá? Aqui é a interpretação, aí eu vou dar o tempinho aí. Então é isso. Vamos registrar a foto? Deixa eu registrar aqui. Finalizar aqui.